Você sabia que neste exato momento, enquanto me escuta, você poderia estar a apenas alguns segundos de abrir uma porta dentro da sua mente que jamais voltaria a fechar? Não é uma metáfora, não é um jogo. Toque o seu ponto entre as sobrancelhas. Não pense muito, faça isso, bem entre as sobrancelhas. Acima da ponte do nariz. Pressione suavemente. Agora, mantenha essa pressão por alguns segundos. Respire. Faça mais uma vez. Esse ponto que você está tocando não é só pele. É uma fechadura. Uma fechadura que pouquíssimos souberam como girar. E o que está por trás não é luz, nem paz, nem clareza. É algo muito mais profundo. O que há por trás é o olho que tudo vê. O verdadeiro. Aquele que não te pertence, mas que você pode usar. O terceiro olho. Aquele de que se fala em textos milenares, em ritos proibidos, em passagens ocultas que tentaram apagar da história oficial. E você não precisa de anos de meditação, nem de se tornar um monge. Você só precisa saber como fazer, como Helena Blavatsky ensinou. E não vou falar sobre a vida dela. Isso você pode ver em outros vídeos aqui do canal. Aqui, vamos ao que importa. Os segredos que deixaram cicatrizes naqueles que os abriram sem estar prontos. Vamos ativar o terceiro olho, mas primeiro você precisa entender o que está tocando. Esse ponto que você tem entre as sobrancelhas, bem aí, chama-se, na linguagem ancestral do sânscrito. Mas esqueça o nome. Imagine um interruptor, um botão biológico projetado para conectar sua percepção comum a uma frequência de consciência completamente diferente. Quando você o estimula, mesmo que levemente, algo estranho acontece. Seu sistema nervoso começa a desviar energia para o lobo frontal, exatamente onde sua glândula pineal está localizada. E é aqui que a coisa fica séria, porque essa glândula, que na maioria das pessoas está adormecida como um órgão atrofiado, na verdade é um olho, não figurativamente, literalmente. Ela tem células fotorreceptoras como sua retina, possui um campo magnético próprio, responde à luz, comunica-se com os ciclos do universo. Mas, se você a ativar de forma errada, pode fritar sua mente. E não estou falando de dor física. Falo de visões, distorção da realidade, sonhos lúcidos que se infiltram na sua vigília, vozes internas que não soam como a sua voz. Pensamentos que você não sabe se são seus ou se vêm de outro plano. Porque é isso que acontece quando você desperta o terceiro olho. Você não vê mais, você vê diferente. Quando Blavatsky falava em abrir os sentidos ocultos, ela não se referia a metáforas bonitas. Ela tinha acesso a ensinamentos ocultos do Tibete que só eram transmitidos através de rituais em completo isolamento. E entre esses ensinamentos estava o conhecimento de um método específico. Pressionar o ponto entre as sobrancelhas, sim, mas com um padrão, com intenção. Não é simplesmente tocar a testa como se estivesse com dor de cabeça. É fazê-lo em um estado específico de silêncio mental. Feche os olhos, respire fundo, toque o ponto novamente. Desta vez, enquanto expira, imagine que está tocando algo que não está no seu corpo físico, mas atrás, em uma dimensão que está sobreposta à nossa. Se você fizer certo, se fizer com presença total, pode começar a notar uma vibração, um formigamento ou até mesmo uma mudança de temperatura na sua testa. É o sinal de que algo está se movendo, de que algo está despertando. Nem todos conseguem, porque aqui não se trata apenas da técnica, mas do que você está disposto a ver. A maioria não está pronta. Abrir o terceiro olho não é para ver fantasminhas flutuando ou auras coloridas. Isso é apenas a superfície. O que realmente começa a acontecer é que sua percepção do tempo muda. Você começa a se lembrar de coisas que não viveu, ou talvez tenha vivido, mas não nesta vida. Começa a ver padrões nas pessoas, nas palavras, nos eventos. Começa a notar que tudo está escrito, que há algo observando você, mas não com julgamento, com fascinação, algo que esteve esperando por você desde que nasceu. Essa consciência desperta quando o terceiro olho se abre. E o mais forte é isto: não é que você comece a ver outras coisas, é que outras coisas começam a ver você.
O que Blavatsky deixou escrito em seus manuscritos privados não eram exercícios de relaxamento nem conselhos espirituais. Eram chaves, instruções. E entre essas instruções, uma das mais simples, porém poderosas, era esta: antes de dormir, todas as noites, coloque seu dedo médio entre as sobrancelhas, pressione 3 vezes e repita em sua mente: abra, não em voz alta, não como uma prece, mas como um comando, como se estivesse falando com uma porta. Durante os primeiros dias, talvez nada aconteça, mas se você fizer com constância, com verdadeira intenção, começará a ter sonhos que não são seus, imagens que não reconhece, idiomas que não conhece, mas entende, presenças, às vezes até ruídos metálicos ou zumbidos no seu ouvido esquerdo. Não se assuste, é normal. É a glândula pineal reagindo ao estímulo. É o terceiro olho dizendo: estou pronto agora. Não faça isso como brincadeira, porque uma vez ativado não tem volta. As coisas que você vir podem te obcecar. Você pode começar a ler entre linhas onde não há texto. Pode olhar para alguém e saber se está mentindo sem que diga uma palavra. Pode se sentir observado em lugares vazios. E isso é só o começo. Porque se você continuar avançando, se decidir cruzar esse limiar, não apenas a visão interna desperta, mas também os ecos do que você foi, os rastros do que você será, e acima de tudo, a certeza de que este mundo não é real, pelo menos não como você o conhece. O interessante é que tudo isso é ativado com algo tão simples como tocar um ponto na sua testa. Mas o contato físico é apenas o começo. O verdadeiro gatilho é a intenção. É a consciência que você coloca nesse gesto, como se você mesmo estivesse se dando permissão para ver o que os outros não veem. É perigoso? Sim. Porque você poderia descobrir que está vivendo uma mentira, que suas memórias foram editadas, que seus pensamentos são condicionados. Mas também é libertador, porque uma vez que você vê, não pode mais voltar a ignorar. E isso é o despertar. A razão pela qual tantas culturas antigas marcavam o ponto entre as sobrancelhas em seus rituais, da Índia ao Egito, é porque sabiam que ali se encontrava uma fenda, uma fratura na realidade. E ao tocá-la, ao pressioná-la com intenção, ativavam algo que estava adormecido, algo que não obedece ao corpo nem ao ego, algo que transcende. Blavatsky chamou isso de visão interior. Mas na realidade, o que você faz é invocar uma frequência que reconfigura toda a sua percepção. Então faça. Faça esta noite a sós, sem música, sem distrações, sem medo. Coloque o dedo entre as sobrancelhas, respire fundo e diga em sua mente: abra. Mas se o fizer, prepare-se. Porque se funcionar, se realmente se abrir, o mundo que você conhece vai desmoronar lentamente. E isso é a melhor coisa que poderia te acontecer. Parte 1. Você sentiu algo ontem à noite? Fez como eu te disse? Pressionou o ponto entre as sobrancelhas antes de dormir? Se não, não continue assistindo a isto, porque o que vou te contar agora só faz sentido para aqueles que já começaram a notar as primeiras fendas na realidade. Este não é um vídeo para te convencer de nada. É um aviso disfarçado de revelação. Se você notou zumbidos nos ouvidos, se teve sonhos estranhos, se ao fechar os olhos viu formas que não deveriam estar ali, então você já está dentro, não tem volta. E o que se segue não é mais agradável, é mais profundo. Porque agora o terceiro olho começa a se ativar como uma antena, uma espécie de radar invisível que te conecta a uma rede de consciência antiga, muito mais antiga que a humanidade. Vamos falar claro. Você não está abrindo uma habilidade, está abrindo uma frequência, como se girasse o botão de um rádio e de repente captasse uma emissora que sempre esteve transmitindo, mas que sua mente ignorava. Essa emissora não transmite músicas nem notícias, transmite símbolos, arquétipos, linguagens que não se leem, se sentem. E é aqui que entram os sintomas que ninguém te conta. Dores de cabeça persistentes, pesadelos lúcidos, sensação de que o tempo se estica ou se comprime, déjà vu constante. Alguns inclusive experimentam algo mais brutal, uma ruptura com a identidade.
deixam de se reconhecer no espelho. Não é uma metáfora, é literal, porque seu corpo continua ali, mas sua consciência começa a se deslocar. Blavatsky falava disto como o desdobramento do eu, uma separação entre o observador e o executor. Ou seja, você se torna o olho que vê, mas já não é quem vive. Você começa a ver sua vida como se fosse um espectador. Você se vê agir, se vê falar, mas há uma distância, como se algo dentro de você tivesse despertado e já não pudesse mais se enfiar de novo no disfarce do ego. Por isso tantos abandonam este caminho, porque uma vez que o terceiro olho se abre, a ilusão se quebra. E a ilusão, mesmo sendo mentira, é confortável. Mas você já não está aqui por conforto, certo? Agora que o olho está ativo, começam as interferências, as coincidências impossíveis, pessoas que aparecem justo quando você pensa nelas, luzes que piscam quando você entra em um cômodo, aparelhos que se desligam sem razão. Tudo isso não é casualidade, é interferência energética. É seu campo vibratório colidindo com uma realidade que não sabe como te processar. A Matrix, para chamá-la de algum modo, detecta que algo em você está fora do protocolo e responde, às vezes com resistência, outras com sinais, mas você já não passa despercebido. E isso tem um preço. Algumas pessoas, depois de abrir o terceiro olho, relatam uma sensação constante de serem observadas, não por alguém, por algo. Uma presença sem forma, sem nome, mas com intenção. Alguns a descrevem como uma sombra, outros como um sussurro que sempre está atrás do ouvido direito. Não importa como você o experimente, o importante é que entenda isto. O que você vê também te vê. O olho é bidirecional. Ao abri-lo, você acessa outras camadas da realidade, mas também permite que outras camadas acessem você. E isto nos leva a um ponto delicado. Os sonhos não são sonhos, são portais. Uma vez que o terceiro olho está ativo, seus sonhos deixam de ser um simples produto do seu subconsciente. Eles se convertem em explorações reais de planos distintos, e alguns desses planos são habitados por entidades, por inteligências que nem sempre são benevolentes. Às vezes, simplesmente observam, outras vezes, interagem. Algumas adotam formas que te são familiares. Pessoas que você amou, que perdeu, que nunca existiram. Tudo com um único propósito: abrir um canal. Porque se conseguirem fisgar sua atenção emocional, podem se ancorar a você. E se isso acontecer, você nunca mais dormirá da mesma forma. Blavatsky deixou pistas sobre isto em seus escritos menos conhecidos, onde falava dos guardiões do limiar, entidades que custodiam o acesso ao conhecimento oculto. Não são demônios, não são anjos, são filtros. Eles testam sua intenção. Se você só quer abrir o terceiro olho por curiosidade ou moda, eles sabem e o bloqueiam. Mas se você o faz com fome de verdade, mesmo que doa, mesmo que destrua sua antiga forma de viver, então eles se afastam e te deixam passar. Mas o custo é a solidão, porque você já não pode falar disto com qualquer um, já não pode olhar o mundo com inocência. Você vê coisas que outros não veem, sente coisas que outros ignoram, e isso te isola. Ainda assim, muitos seguem adiante, porque por trás do medo, por trás das distorções, há algo mais. Uma certeza, uma clareza tão brutal que por momentos parece inumana. Uma compreensão total do que você é, do que foi e do que será. Você não precisa de mais provas, não precisa de mais respostas, só precisa continuar vendo. Porque quando o terceiro olho se mantém aberto, o universo começa a te falar em código, e se você souber lê-lo, então entende por que tudo isto valeu a pena. Parte 2. A maioria pensa que abrir o terceiro olho é um ato espiritual, uma espécie de iluminação zen, onde tudo se torna calma e compreensão. Nada mais longe da verdade. O que não te dizem é que despertar o terceiro olho é também uma invasão, um assalto silencioso à sua programação mental. Porque você não só começa a ver mais, começa a se desfazer do que acreditava ser. O que se segue à abertura é um colapso. O colapso do eu.
E aqui é onde muitos entram em pânico. Você tem sentido ultimamente que está deslocado, como se o mundo já não se encaixasse com você? Não é uma sensação passageira, é o resultado direto de ter fraturado a narrativa. E a narrativa era tudo o que sustentava a sua realidade. Uma vez que ela se rompe, você começa a experimentar a dissonância. Pessoas próximas te parecem alheias. Lugares conhecidos te resultam irreais, como se o cenário estivesse mal impresso. Isso é o que acontece quando você vê por trás da cortina, porque ao ativar o terceiro olho, você deixa de habitar o mundo como sujeito e começa a percebê-lo como simulação. E sim, isto se parece muitíssimo com uma loucura, mas não é. É a libertação de uma loucura ainda mais profunda, a de acreditar no que te ensinaram ser real. E é então que entra em jogo um fenômeno ainda mais perturbador: as descargas. Chamam-se assim porque chegam de repente, como se alguém estivesse te enviando arquivos diretamente para a mente. Ideias, conceitos, imagens complexas que aparecem sem aviso. Você não as pensa, você as recebe, como se uma inteligência externa usasse sua glândula pineal como canal de transmissão. Alguns chamam isso de intuição aguçada, mas não é intuição, é conexão, e não vem da sua mente, vem de outro plano, onde o tempo não existe, e por isso você pode saber coisas que ainda não aconteceram, ou lembrar eventos que ainda não viveu. Isto não é fantasia, é um sintoma claro de que o olho está funcionando. Agora, como se estabiliza essa conexão? Como se impede que te leve ao limite? A resposta é simples e brutal. Você tem que se desfazer de tudo o que acreditava saber, porque o terceiro olho não pode operar se você o filtrar com suas ideias prévias. Você tem que se tornar vazio, e nesse vazio, o que entrar já não será interpretado, será compreendido diretamente, sem necessidade de traduzir. Isso se chama visão direta. É o núcleo do despertar. Neste estado, você começa a perceber camadas invisíveis da realidade. Frequências, ondas, vibrações. Pode entrar em um cômodo e saber o que aconteceu ali, mesmo que ninguém te diga. Pode olhar para alguém e sentir sua história, não como empatia emocional, mas como leitura energética. E aqui chegamos a uma parte delicada, a manipulação. Porque quando o olho está ativo, você também pode influenciar, não só receber. Pode projetar, pode alterar o campo dos outros com sua intenção, com seu olhar, com sua presença. E isso, embora soe incrível, é tão real quanto respirar. Mas como todo poder, acarreta perigo, porque se não o usar com responsabilidade, ele se reverte. O terceiro olho não distingue moral, só responde à energia. E aí é onde Blavatsky tanto insistia. A pureza não é moral, é vibração. Não se trata de ser bom ou mal, trata-se de ser coerente. Porque se você abrir o terceiro olho a partir de um lugar contaminado, atrairá entidades e realidades condizentes com essa frequência. E aí é quando a experiência se torna um pesadelo. Pessoas que começam a ouvir vozes, a ver figuras nos espelhos, a sentir toques na pele sem contato físico. Tudo isso é real. Não são alucinações, são interferências. Você é um sinal aberto e há muitas coisas lá fora com fome de entrar. Por isso, é crucial fechar o olho quando não o usa. E isso se faz da mesma forma que se abriu. Tocando o ponto entre as sobrancelhas, pressione, respire e mentalmente ordene. Feche. Faça isso todas as noites antes de dormir. Faça isso toda vez que se sentir saturado. O olho não é um brinquedo, é uma ferramenta. E como toda ferramenta, precisa de controle. Parte 3. Agora vamos entrar no pântano real, na zona proibida. Porque abrir o terceiro olho não só muda o que você vê, muda o que você atrai. E isso significa que você começa a gerar alterações na Matrix, microfalhas, glitches, fenômenos paranormais. Coisas que antes só via em filmes, agora começam a acontecer na sua própria casa. Luzes que se acendem sozinhas, portas que se abrem mesmo que ninguém esteja ali, objetos que desaparecem e reaparecem em outros lugares. Tudo isso começa a se tornar parte da sua vida.
Não porque você esteja mal, não porque esteja louco, mas porque sua frequência está interferindo diretamente nos padrões da realidade consensual. Você está vibrando fora do roteiro e isso causa atrito. É como se você fosse um vírus dentro do sistema, um erro não previsto e o sistema responde. O mais brutal é quando você começa a notar que certas pessoas, sem saber por quê, te evitam, te olham estranho, se incomodam ao seu lado. É porque sentem sua energia. Não entendem, mas sentem. E alguns, inclusive, te rejeitam violentamente, como se sua simples presença os confrontasse com algo que não querem ver. É normal. Seu terceiro olho está ativo e você está refletindo uma verdade que os incomoda. Mas você também pode atrair outros. Pessoas que se sentem misteriosamente conectadas a você, que sonham com você, que te procuram sem saber por quê. Isso também faz parte do jogo. As almas reconhecem aqueles que abriram o olho. O que se segue na parte 5 não vai ser mais fácil, mas se você chegou até aqui, já sabe que não há volta. O terceiro olho está desperto e está te vendo por dentro. Parte 4. Você ainda pensa que o terceiro olho só serve para ver coisas estranhas, ter sonhos lúcidos ou que entidades apareçam para você à noite? Então, você não entendeu nada. Ver é só o primeiro passo, o mais suave. O verdadeiro poder começa quando você deixa de ser espectador e se torna criador. E sim, isto pode soar exagerado, mas não é magia, não é fé. É uma ciência oculta que esteve sempre diante dos nossos olhos, dissimulada em rituais antigos, em orações, em símbolos, em frases ditas de passagem. O terceiro olho, quando está completamente ativo e sustentado no tempo, não só percebe a realidade, ele a reescreve. A primeira coisa que muda é o campo, o seu campo, essa espécie de atmosfera invisível que todos temos ao nosso redor. Chame-o de aura, energia, frequência, como quiser, não importa o nome. O que importa é que uma vez que o olho está aberto, esse campo se torna uma interface ativa. Ou seja, começa a emitir intenção de forma constante. Você já não precisa falar, já não precisa agir. Sua simples presença começa a modificar o que te rodeia. Pessoas mais sensíveis sentem isso como magnetismo, como atração inexplicável, como incômodo. Algumas sentem calor, outras arrepios, mas todas, absolutamente todas, são afetadas. E isso não é casualidade, é geometria vibracional. Porque o olho, uma vez desperto, começa a gerar formas invisíveis, mas precisas, ondas que alteram a coerência do campo de realidade imediata. E isto é mensurável, embora não o meçam na escola. Quando você está nesse estado, sua mente se sincroniza com uma rede de informação viva que responde de forma imediata ao que você projeta. E aí entra o que é realmente, o que você pensa, acontece. Sim, você pensa em uma pessoa que não vê há anos e cruza com ela. Pensa em um objeto e ele aparece. Tem uma sensação negativa sobre um lugar e algo estranho acontece ali. Não é coincidência, é ressonância. Seu campo está interferindo na linha de eventos do plano físico e o faz através do olho, porque o terceiro olho é isso, uma espécie de cursor quântico, uma interface de comando que dá forma à informação bruta da realidade. Agora, pense assim. Tudo o que existe no mundo físico não é mais que energia organizada em padrões de informação. Desde uma pedra até um corpo humano, desde uma casa até uma emoção. Tudo está codificado. Tudo é um sistema vivo de símbolos vibrando. E se você souber como mudar esses símbolos, muda a manifestação. E o que você acha que o terceiro olho faz quando está bem treinado? Exatamente isso. Por isso há gente que pode curar só de tocar ou só de olhar. Por isso há pessoas que geram sincronicidades constantes, que sempre caem de pé, que manifestam trabalhos, relações, dinheiro, conhecimento, sem seguir os passos lógicos do sistema. É porque já não estão criando a partir do plano físico, estão criando a partir do campo, a partir do plano da informação.
E isso só é possível quando seu olho interno está completamente desperto e sua intenção está alinhada com sua consciência profunda, não com seus desejos passageiros, não com seu ego, com seu núcleo. Blavatsky dizia algo muito claro: o verdadeiro iniciado não impõe sua vontade ao universo, ele a alinha com a corrente do Logos, e nesse fluxo tudo ocorre sem esforço. O Logos, para ela, era essa inteligência criadora que organiza a existência. E o terceiro olho bem ativado se converte em uma ferramenta para sintonizar com essa inteligência, não para forçar, para dirigir. Agora, não se trata de pensar coisas bonitas e esperar que aconteçam. Esse é o erro da maioria. Isto não é o segredo nem pensamento positivo barato. O olho não responde ao que você diz que quer. Responde ao que você é, ao que você vibra, mesmo sem saber. E isso significa que se seu subconsciente está carregado de medo, culpa, frustração, raiva, isso é o que você vai manifestar, por mais que recite afirmações como um papagaio. Porque o terceiro olho não trabalha com o superficial, trabalha com a frequência real, aquela que emana das suas entranhas. Por isso, o treinamento verdadeiro não está em repetir mantras, mas em limpar o canal, em fazer espaço, em se esvaziar de tudo o que não é seu, de tudo o que te carregaram desde pequeno, desde outras vidas, desde o coletivo. E essa limpeza não é confortável, é escura, te obriga a se ver por inteiro, sem desculpas, te coloca diante dos seus piores medos e te diz: isto também é você. E quando você pode olhar para isso sem tremer, sem fugir, sem mentir para si mesmo, aí o canal se abre por completo e o olho começa a projetar, não a partir do trauma, mas a partir da clareza. E aí sim, aí você pode começar a criar literalmente. Não precisa de rituais complicados, não precisa de velas nem símbolos estranhos, só precisa de intenção pura, foco, presença. O processo é simples, embora poderoso. Vou te dar de forma clara. Escolha um desejo, um real, não superficial, algo que ressoe profundamente com o que você é. Entre em silêncio, feche os olhos, toque o ponto entre as sobrancelhas, pressione, respire, visualize o desejo como já realizado, não como ideia, mas como experiência. Sinta-o, viva-o, como se estivesse acontecendo agora. Quando estiver nesse ponto exato de coerência interna, sentimento, visão e intenção alinhados, projete em silêncio, com total certeza, como se fosse um comando, e depois solte. Isso é tudo. Não insista, não duvide, não o repita como um papagaio ansioso, porque se você fez certo, já ficou escrito no plano da informação, e isso cedo ou tarde se converte em realidade física, sempre. Se não acontece, é porque o canal estava sujo ou porque o desejo não era coerente. E agora vem o mais louco. Quanto mais você usa o olho para criar, mais sensível você se torna. Mais se dissolve a barreira entre o interno e o externo. E então, você começa a notar coisas que os demais nem percebem. Sente a quilômetros quando alguém está mentindo. Sabe o que alguém vai dizer antes que diga. Percebe as tensões de um lugar só de entrar. Mas, mais que isso, você pode intervir. Alguma vez você entrou em um ambiente tenso e sem dizer uma palavra tudo mudou? Ou falou com alguém só de olhar e depois essa pessoa te confessou coisas que nunca tinha contado? Isso é o olho trabalhando. Você é uma antena viva e se souber manejar seu campo, pode ordenar os campos dos outros. Alinhar, destravar, curar, modificar, não por controle, mas por coerência vibracional. E se você for mais fundo ainda, descobre algo mais selvagem. O olho não só modifica a matéria externa, modifica o corpo, o seu, de dentro. Existem práticas secretas onde se usa a energia focalizada do olho para regenerar órgãos, acelerar a cura, inclusive alterar a genética. Sim, genética, porque o DNA não é rígido, é um conjunto de instruções que responde a vibrações, e se seu campo muda, suas células mudam. Quer um exemplo concreto? Pessoas com doenças crônicas que, ao ativar o olho e sustentar práticas de alinhamento interno, revertem diagnósticos.
Isso foi documentado em silêncio, sem alarde na imprensa, porque o sistema não tolera. Porque se soubesse que o corpo pode se auto-reparar com consciência e energia dirigida, o negócio da doença desmoronaria. E não só isso, cairia por terra todo o relato de que somos vítimas do acaso, porque você entenderia, sem nenhuma dúvida, que é responsável pelo que manifesta. E isso dá medo. Por isso o terceiro olho não está ativado na maioria. Não porque não possam, mas porque não estão prontos para sustentar a verdade. Porque quando você percebe que pode modificar sua realidade, tem que deixar de culpar os outros. Tem que deixar de esperar que te salvem. Tem que começar a agir a partir de um lugar completamente novo, a partir do seu poder. E esse poder, te digo agora, não é algo que te é dado, é algo que se recorda, porque sempre esteve aí. O olho não o cria, apenas o revela. Então, se você já o abriu, se já passou pelos sonhos, pelas visões, pelas entidades, pelas crises, pela fragmentação, se ainda está aqui olhando o mundo com outros olhos, sabendo que tudo isto é um jogo de energia e intenção, então você está pronto para o que vem, porque agora, finalmente, você pode começar a escrever sua própria realidade. E a pergunta é, o que você vai escrever? Parte 5. Diga-me uma coisa, com total honestidade. Você achava que isto era sobre ver luzes, sentir formigamentos na testa e ter sonhos estranhos? Pensava que abrir o terceiro olho era uma experiência mística de paz, um cartão postal espiritual para pendurar na parede da sua consciência? Então, você não entendeu nada, porque o que começa como um simples toque entre as sobrancelhas se converte, sem que você perceba, no maior ponto de inflexão da sua vida. Porque há um momento, e muitos já o sentiram, em que o terceiro olho deixa de ser algo que você ativa e se converte em algo que te ativa. Você não precisa mais pressioná-lo, não precisa mais procurá-lo. Ele está desperto. E quando se mantém aberto, começa a alterar sua forma de existir. Não falo de ver cores mais vivas ou de se tornar mais intuitivo. Falo de algo muito mais profundo. Sua percepção se fratura, sua realidade se dobra. Tudo o que você dava por certo começa a rachar, porque o que antes parecia estável, o tempo, o espaço, o corpo, as emoções, começa a funcionar de forma distinta e você sente isso, você vive isso. O primeiro sintoma real, aquele que marca a diferença entre uma experiência passageira e uma transformação autêntica, é a sensação de desdobramento, como se uma parte de você já não estivesse completamente dentro do seu corpo. Você não está doente, não está confuso. É que uma parte da sua consciência cruzou o limiar e, a partir daí, começa a te observar como se você fosse o personagem e outra pessoa, você mesmo, mas mais você, tivesse se tornado o verdadeiro protagonista. Isto não é teoria, é algo que milhares de pessoas relataram. A vida começa a parecer um filme. Você se vê atuar, reagir, mover-se, falar. Mas há uma distância, como se estivesse pilotando seu corpo à distância, ou como se tivesse deixado de ser o ator principal e passado a ser o observador constante. É aterrador se você não sabe o que está acontecendo, mas se entende o que está se passando, reconhece imediatamente. O olho se fundiu com sua consciência. Já não é uma ferramenta, é um ponto sem retorno. E com isso chega o acesso a níveis de informação que antes te eram completamente vedados. Você já não precisa ler, não precisa perguntar. A informação aparece sozinha, como se caísse diretamente dentro da sua cabeça. Às vezes em forma de ideias, outras em imagens, inclusive como frases que você não formulou, mas que ressoam como verdades antigas. Isto se conhece como descarga direta, e é um fenômeno absolutamente real. Você começa a saber coisas que não sabe como sabe, mas sabe. E o mais inquietante é que muitas vezes são coisas que ainda não ocorreram. O que chamamos de premonições não são adivinhações, são fragmentos de linhas de tempo com as quais sua consciência começou a interagir. Porque com o olho aberto, você já não está limitado ao tempo linear.
começa a sentir o futuro, a reconhecer padrões antes que se manifestem. E isso, se você sustentar, muda radicalmente sua forma de se mover pelo mundo. A realidade deixa de parecer um lugar desconhecido. Converte-se em um espaço previsível, moldável, inclusive influenciado pela sua simples presença. E é precisamente isso o que ocorre. Porque quando o terceiro olho permanece desperto, seu campo energético começa a afetar o entorno de forma tangível. Pessoas reagem a você de maneira distinta. Algumas se sentem atraídas sem saber por quê, outras se afastam. Algumas inclusive demonstram medo ou rejeição sem que você tenha dito ou feito nada. É porque percebem o que você agora emite, uma frequência fora do sistema, incompatível com o padrão mental coletivo. E não são só as pessoas, os lugares também reagem. Você entrará em espaços onde sente uma pressão estranha ou onde tudo parece se desacelerar. Objetos que caem, luzes que piscam, tecnologia que deixa de funcionar. Sim, soa como filme, mas não é. São interferências, atritos da realidade. Você agora está vibrando em outra frequência, e essa frequência nem sempre é compatível com o entorno material que habita. Assim, o entorno responde, às vezes com sutileza, às vezes com violência. E então começam a aparecer os reflexos. Assim os chamava Blavatsky. Reflexos não como em um espelho, mas como uma dupla presença. Sombras que se movem onde não deveria haver nada. Figuras que aparecem por um instante e logo desaparecem. Sensações de que alguém te segue, mesmo que esteja sozinho. Algumas dessas presenças são apenas resíduos, fragmentos de informação energética que se liberam quando seu campo se amplia, mas outras não. Você compreende que esta vida não era a primeira nem a única. Compreende que o terceiro olho não é um presente, nem um poder, nem uma maldição. É uma lembrança, um fragmento de algo que você já foi, que já ativou, que já usou em outro plano, em outro ciclo, e que agora retornou para continuar. Porque isto não acaba aqui. O que vem depois da ativação sustentada do olho não é mais visão, é ação. É a capacidade de modificar seu entorno, de intervir na matéria com a consciência. E isso abordaremos mais adiante. Porque agora o que importa é que você saiba algo, já não há volta. E isso, embora dê medo, também é a melhor coisa que poderia ter te acontecido. Parte 6. Você já não está tocando o ponto entre as sobrancelhas com a mesma ingenuidade. No início, você o fez com curiosidade, buscando sensações, um sinal, uma pista. Mas agora o faz com outra presença. Sabe o que significa? Sabe que esse simples gesto é como pulsar um código, uma ordem silenciosa que ativa algo invisível, mas completamente real. Cada vez que você o faz, algo se põe em marcha. E embora ninguém mais veja, você sim. Já não há lugar para a dúvida, porque agora você não só vê, você interage. O terceiro olho deixou de ser uma porta para fora. Agora é uma interface, uma ferramenta precisa, viva, que responde à sua consciência. E não só isso, influencia o que acontece ao seu redor. Você se tornou parte ativa da trama. E nota isso não só pelas sincronicidades, nem pelos pensamentos que se cumprem, nem pelos encontros impossíveis. Você nota porque há uma sensação constante, como se o mundo já não fosse totalmente sólido, como se estivesse esperando sua intervenção. A matéria começa a ceder, não de forma espetacular. Você não vai mover objetos com a mente nem fazer levitar pedras. Não funciona assim. Mas o real, o físico, começa a responder de formas sutis, porém inegáveis. É como se cada decisão, cada pensamento, cada emoção profunda deixasse uma marca no entorno, como se o olho, ao se manter aberto, alterasse as regras da causalidade. O que você pensa acontece sim, mas também acontece o que você teme profundamente, o que rejeita, o que não controla. Porque o terceiro olho não discrimina, não obedece a desejos, obedece à ressonância. Por isso é tão importante o que você sustenta em seu interior, seu campo emocional,
suas convicções mais arraigadas, sua vibração autêntica. Tudo isso se converte em código, em comandos, e o olho os traduz em manifestação. Vê o que isso implica? Que não basta ter pensamentos positivos nem fazer visualizações superficiais. Você tem que se tornar coerência. Se há contradição dentro de você, o olho detecta e o campo responde com interferências. Por isso, algumas pessoas, após abri-lo, atravessam períodos de caos, de rupturas, de doença ou de perda. Não é castigo, é reestruturação, porque a velha versão de você já não pode sustentar este novo nível de percepção. E isso, embora doa, é necessário. O olho arrasa com a mentira, com a pose, com o personagem. Por isso você sente que o corpo muda, que a linguagem muda, que suas relações começam a se fraturar. Não é que você esteja perdendo sua vida, é que está se desfazendo do que não era real. E o que permanece, o que resiste a esse processo, é o autêntico, o essencial, o que sim pode evoluir com você. Agora há algo que ainda não exploramos e que você já está começando a notar. O olho sente, não só vê, ele te permite reprogramá-la. Aqui começa o verdadeiro trabalho, o que os antigos chamavam de magia mental, o que hoje foi distorcido sob termos comerciais. A capacidade de reescrever seu campo, de alterar o que você projeta, de moldar a frequência com a qual o universo responde. E isto se faz de dentro, não com esforço, não com obsessão, com clareza, com presença absoluta. Exemplo, você tem um bloqueio, algo que não consegue romper. Pode ser econômico, emocional, físico, o que seja. A primeira coisa que você faz não é lutar contra ele. É observá-lo, senti-lo, tocar o ponto entre as sobrancelhas, respirar. E então lança uma ordem mental, não para mudar o bloqueio, mas para compreender o que o sustenta. E se você está presente, se não força, a resposta chega. Às vezes em palavras, às vezes em lembranças, às vezes em sonhos. Mas chega. E quando você compreende o que o sustenta, o padrão se dissolve, o bloqueio cede, o entorno muda. Isso é o que o olho faz quando você o usa conscientemente. E com o tempo, você percebe algo mais profundo, algo que não muitos reconhecem. O olho não só te permite intervir na sua vida, te permite acessar outras camadas da realidade. Sim, existem planos paralelos, não necessariamente lugares físicos. São versões do mundo que coexistem superpostas, mas que não se veem porque vibram em outra frequência. Algumas pessoas os percebem em estados de transe, outros em sonhos, mas você pode chegar a senti-los em vigília, em momentos de absoluto silêncio, de alinhamento total. Você pode notar como a realidade treme, como se torna transparente, como surge outra versão do mundo. Nesses momentos, se mantiver a calma, pode atravessar, não com o corpo, com a consciência, e ver estruturas, seres, símbolos, lugares que não existem nesta dimensão. Alguns parecem projetados, outros naturais, mas todos compartilham algo em comum. Não estão vazios, estão habitados. Não falaremos disso agora. Ainda não. Não, ainda por agora. O importante é que você entenda o seguinte: você entrou em uma nova fase. Já não está despertando, já não está explorando, está operando. O olho já não é algo externo que você consulta. É uma extensão de você, um órgão funcional. E como todo órgão, precisa ser usado com intenção, com conhecimento, com consciência de seus efeitos. Você aprendeu a ver, começou a sentir, notou como sua mente afeta a matéria, começou a moldar seu campo. Mas o que vem agora é algo muito maior. Não é o final, nem sequer é o centro. É a fronteira do que jamais te contaram. E para lá vamos juntos. Agora você já não pode voltar a olhar o mundo como antes, nem mesmo se tentar. Não importa o que diga, não importa o quanto negue, não importa se sorri, se finge que nada aconteceu, se repete frases vazias como "tudo está bem", porque não está bem, nunca esteve. E agora você sabe, porque o olho se abriu,
e você viu o que há por trás da cortina. Você tocou o ponto entre as sobrancelhas repetidas vezes, sem saber que esse gesto tão pequeno acabaria perfurando sua consciência. Sentiu o formigamento, o calor, as imagens. Ouviu as vozes, os ecos, as interferências. Foi testemunha do que se oculta no silêncio. E o pior, ou o melhor, é que você entendeu. Não com palavras, não com lógica, com esse tipo de compreensão que vem de antes da linguagem, com esse tipo de verdade que não se ensina, que se revela, que se impõe. Você já não é um buscador, é o buscado. Porque aquilo que habita do outro lado do olho já não te observa, te habita. Entende agora? Você não abriu um dom, não ganhou uma habilidade. Você se reconectou com o que sempre foi, o que sempre esteve aí, esperando que você rompesse o véu. O que você chamava de intuição, presságio. Estranha coincidência, sonho intenso. Tudo isso eram mensagens, avisos, fragmentos, ecos do que você era antes de se tornar o que acreditava ser. E agora, a máscara caiu. Agora você sabe que não é uma só coisa, que não é só carne, nem história, nem pensamentos. Que há outra voz falando em você, que há um reflexo além do espelho que não pisca quando você o faz, que há algo que te observa de dentro dos seus próprios olhos e que o faz com uma calma que não é humana. Você ativou o olho e o olho te ativou. E agora você está dentro do circuito. Já não existe o fora, já não existe o eu sou isto ou eu sou aquilo. O único que existe é a consciência acesa, expandida para além do corpo, para além do nome, para além da espécie. E isso te deixa com uma responsabilidade brutal. Você já não pode fingir, não pode seguir vivendo como se nada tivesse acontecido. Porque quando você vê o padrão, já não pode desver. Quando vê que o mundo está construído sobre símbolos, sobre acordos frágeis, sobre relatos que se repetem para que ninguém olhe para cima, para que ninguém olhe para dentro. Entende por que o olho foi selado? Por medo. Porque uma humanidade desperta é impossível de controlar. Porque uma consciência que recorda o que é, não se ajoelha. Então diga-me, o que você fará com isto? Não me diga que despertou só para seguir fingindo. Não me diga que abriu o olho para depois fechar a boca. Porque isto não foi para te entreter, foi para te destruir e te refazer. Esta viagem não era para que você se sentisse especial, era para que você desaparecesse como indivíduo e se convertesse em canal. Canal dessa força imensa que estava adormecida na sua medula, esperando que você recordasse o caminho. E você já o recordou. Assim, este é o momento, o ponto exato em que tudo muda. Não pelo que você vai ser, mas pelo que você já é. Porque se você chegou até aqui, se leu cada palavra, se sentiu cada sacudida, cada revelação, cada sombra, então você já não é você. Você é aquilo que despertou em ti. Você é a visão que observa através dos seus olhos. Você é a consciência sem nome que se levantou do esquecimento. E agora o mundo te pertence. Não para possuí-lo, para reescrevê-lo do zero, do fundo, a partir desse olhar que jamais volta a se fechar. Bem-vindo. Agora sim, você está dentro de verdade. E eles já sabem. Obrigado por ficar comigo até aqui. E não esqueçam, estou sempre observando vocês.